Bom dia, queridos irmãos! Hoje é um culto muito especial, onde estamos unidos diretamente com a nossa igreja lá de Salvador, que é uma igreja muito querida para mim, uma igreja muito especial. Na verdade, é a minha igreja mãe, né, que foi onde eu nasci em Cristo. Irmãos, muita gratidão pela vida de vocês. Eu quero dar muito bem-vindos a todos vocês, a vocês de Salvador, a vocês aqui de Brasília, e em especial a você que nos visita hoje pela primeira vez aqui virtualmente. Seja muito bem-vindo e fique muito à vontade para estar aqui no nosso culto e também para estar no nosso bate-papo. Eu tenho certeza que vai ter alguém aí com todo o coração falando com você, te recebendo com muito carinho. E antes de continuarmos, vamos aqui fazer uma oração. Deus e Pai, quero orar ao Senhor nesta manhã, Deus, quero muito agradecer pela Tua bondade, pelo Teu amor, Pai, pela Tua misericórdia. Muito obrigada por esse dia, muito obrigada, Deus, porque o Senhor nos une mesmo à distância, Pai. Muito obrigada pela tecnologia, Deus, que nos faz mantermos esses laços, Pai. Obrigada pela igreja de Salvador, obrigada pela igreja de Brasília e por todas as nossas igrejas, Pai, espalhadas pelo Brasil e pelo mundo, Deus. Que o Senhor mantenha, Deus, essa chama, Deus, acesa em nosso coração, a chama do Teu Espírito Santo. Peço tanto que o Senhor cuide, Deus, de cada coisa que vamos fazer aqui nesse culto. Eu peço que o Senhor esteja no louvor, Pai, por favor. Esteja, Pai, na pregação, que o Senhor possa usar, meu Deus, a vida de cada um aqui para a honra e a glória do Teu nome, que as pessoas possam sentir, Deus, o Teu amor, através desse culto de louvor, de adoração ao Senhor, Deus. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Continuando nesse mesmo espírito, tem um irmão aqui de Brasília que quer mandar um oi muito especial para vocês aí de Salvador. Olá, queridos, como estão vocês? Queremos mandar um abraço muito saudoso à igreja de Salvador e não poderíamos deixar de registrar a nossa alegria de podermos juntos adorar o nosso Deus no dia de hoje. Para quem não nos conhece, fomos batizados em 1997 na Bahia, lá em Salvador. E há 15 anos saímos de lá, fomos para Belo Horizonte, a igreja que nos acolheu por muitos anos. E agora estamos morando em Brasília. Sempre lembramos com muita alegria de tudo aquilo que vivemos aí com os irmãos baianos. E saibam que vocês estão sempre em nossas orações. E eu queria fazer minhas palavras de Paulo, quando ele escreve aos Filipenses. Ele diz assim: portanto, meus irmãos, a quem amo e a quem tenho saudade, vocês são a minha alegria e a minha coroa. Permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. Estamos juntos nessa batalha. Que Deus os abençoe. Muito obrigado, Eduardo e Sílvia. Vocês são irmãos muito queridos para nós e por onde passam impactam muitas vidas. Eu vou explicar aqui para vocês como vai funcionar o nosso culto hoje. Vamos ter o nosso louvor, que será em conjunto com os nossos irmãos lá de Salvador. Logo em seguida teremos a nossa pregação, que vai ser com o João e com o Caio, pai e filho, irmãos muito queridos da gente também. E logo depois teremos a ceia, onde vamos lembrar da vida de Cristo. Então já encorajo você a separar um alimento e uma bebida que represente o corpo e o sangue de Cristo. E peço também que fique conosco até o final, porque logo após a música eu vou voltar com alguns avisos. Então vamos adorar o nosso Deus junto com os nossos irmãos Edson e Carla, que vai nos guiar agora. Ok, Gleice, obrigado. Irmãos, estamos aqui para cantar alguns louvores para a honra e glória do nosso Deus nesse culto especial online das igrejas de Salvador e Brasília. Sujo e perdido eu estava, o teu amor curou a minha dor. Hoje sou teu filho amado, justificado e livre em ti sempre. Limpo e resgatado, meu coração se abriu pra tua luz. Não vivo mais pra mim mesmo, sou livre pra viver por ti, Jesus, meu Salvador.
meu libertador, sei pra sempre, Deus. Eu te amarei de todo o coração, eu te adorarei, levando minhas mãos, tudo entregarei. Sacrifício vivo, és o meu prazer, razão do meu viver. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são os que choram, porque Deus os consolará. Bem-aventurados os humildes, os de Deus a terra vão herdar. Bem-aventurados os que têm fome de justiça, porque Deus prometeu saciar. As bem-aventuranças do Senhor são promessas que nos animam e encorajam em nosso caminhar com Deus. Bem-aventurados os que têm compaixão, pois receberão misericórdia. Bem-aventurados os corações puros, pois eles verão ao Senhor. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão os filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos, porque Deus recompensará os seus. As bem-aventuranças do Senhor são promessas que nos animam e encorajam em nosso caminhar. As bem-aventuranças do Senhor são promessas que nos animam e encorajam em nosso caminhar com Deus. As bem-aventuranças em nosso caminhar com Deus. Amém, irmãos? Nossos louvores continuarão agora com Luciano e Gabi. Um abraço, fiquem com Deus. Obrigado, Edson. Bom dia, irmãos de Brasília. Bom dia, irmãos de Salvador. Bom dia a todos. Vamos continuar louvando o nosso Deus. Impressionante, infinito, ousado amor.
continuar louvando com Nicolas de Brasília. Muito bom, obrigado Luciano, Gabi. Vamos continuar aqui com a canção 127, Poderoso Deus. Depois a gente tem mais uma canção e seguindo aí João Batista pregando Poderoso Deus. Deus transformador.
dia, meus irmãos de Brasília, bom dia, meus irmãos de Salvador, bom dia a todos. Como é especial estar juntos, ainda que cada um na sua casa. Bem-vindo a todos, somos a Igreja de Cristo, eu sou João Batista, aqui de Salvador. Eu quero orar com todos vocês, vamos fazer uma oração todos juntos, por favor. Nosso bom Deus, querido Pai, muito obrigado por estarmos na sua presença, por poder ler a tua palavra, é uma alegria, uma satisfação para todos nós. Dá-nos um entendimento da tua palavra, cuida de todos nós, nossas famílias, cuida desse momento que o nosso país está passando, Pai, de pandemia. Livra, Pai, nossos amigos, livra nossos familiares, livra o nosso país, livra o mundo, Pai. O Senhor tem poder para tudo isso e que possamos sair dessa crise com grandes aprendizados e servindo mais ao Senhor e ao próximo. Obrigado pela família que o Senhor me deu. Eu agradeço muito ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Então eu quero nessa manhã falar com vocês sobre ver a oportunidade na escuridão. São momentos difíceis que a gente precisa acreditar e confiar que Deus está dando oportunidade para nós. Por isso eu quero ler com vocês no livro de Lucas, capítulo 21, a partir do versículo 5. Eu quero ler com vocês. Vamos ler juntos. Lucas 21, versículo 5. Alguns de seus discípulos estavam comentando como o templo era adornado com lindas pedras e dádivas dedicadas a Deus. Mas Jesus disse: disso que vocês estão vendo, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Mestre, perguntaram eles, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal de que elas estão prestes a acontecer? Ele respondeu: cuidado para não serem enganados, pois muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, ou o tempo está próximo. Não os sigam. Quando ouvirem falar de guerras e rebelião, não tenha medo. É necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não virá imediatamente. Então lhes disse, nação se levantará contra nação, reino contra reino. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares, e acontecimentos terríveis, e grandes sinais provenientes do céu. Então aqui, irmãos, a gente vê que esse texto é um texto bem conhecido de todos nós. Na verdade, os teólogos dizem que é o princípio das dores, né? Esse texto. E os discípulos de Jesus estavam aqui admirados com o templo, com a maneira como o templo foi decorado, com placas de ouro, de prata, tapeçarias babilônicas e tudo mais, a gente sabe. E o Herodes ampliou esse templo, ele ficou mais imponente ainda no ano 20 antes de Cristo até 46 depois de Cristo. Imagina como ficou, né? Um historiador romano, Caio Cornélio Tácito, chamou o templo de imensamente impulente, luxuoso, grandioso, majestoso, né, e tudo mais. Isso em 90 depois de Cristo. Imagina como era realmente esse lugar. Eu tive a oportunidade uma vez de estar no Canal do Panamá, e quando estive no Canal do Panamá, fiquei muito admirado com aquele lugar, né? Realmente é um lugar incrível, construção magnífica, quem já esteve lá sabe muito bem. Eu acho que tão admirado quanto os discípulos ficaram com o templo. Jesus falaria o mesmo que talvez falou para os discípulos, né? Ele falaria para mim, quando ele disse, né? Esse lugar, no versículo 6, né? Será temporário, ele vai ser destruído um dia, não fique adorando e admirando muito. Então Jesus, quando falou essas coisas para os discípulos, que ele profetizou para os discípulos, estava uma semana antes da sua crucificação, de Jesus ser morto, e ele estava lá falando como seria realmente de fato. No versículo 7, os discípulos ficam curiosos, né?
querem saber quando iria acontecer tudo aquilo, o sinal que ia ser. Eles estavam como a gente fica, né? A gente fica curioso, a gente quer saber das coisas antecipadamente. E Jesus responde no versículo 8, cuidado para não serem enganados. Então Jesus adverte dizendo para terem cuidado para não serem enganados. Enganados por quem? Quem iria enganar? Por que Jesus estava falando aquilo? Os falsos profetas, né? Quando ouvirem rumores de guerras, de revoltas, né? Não terem medos. E fala, não fiquem com medo quando vocês ouvirem essas coisas, ou quando falsos profetas virem ensinar coisas, não sigam o que eles estão falando. E ele fala, não tenha medo, é necessário que primeiro aconteça essas coisas. Jesus passou uma confiança para eles. No versículo 11, ele deixa muito claro, ele fala, haverá grandes terremotos, fomes e peste em vários lugares. Jesus foi muito claro sempre, né? Deixando as coisas claras, dizendo o que ia acontecer. E ele fala que essas coisas deveriam de acontecer, e de fato essas coisas já aconteceram. A gente sabe muito bem que grandes terremotos, vulcões explodindo, né? No mundo afora. A gente vê também tsunami, né? No Haiti a gente viu essas coisas acontecendo. Epidemias, fome, gripe, a gripe espanhola, quantas pessoas não foram mortas, né? A peste bubônica, né? Conhecida como peste negra, também foi uma peste que exterminou muitas pessoas, principalmente na Europa. E agora estamos passando o problema no mundo todo, que é o coronavírus, né? Está no mundo todo e tem sido tempos de dores, né? Para o mundo. Famílias têm perdido seus queridos, entes queridos, seus pais, seus avós, né? Pessoas mais novas também têm morrido, e algumas famílias nem têm tido a oportunidade de se despedir dos seus familiares. Que triste, né? É realmente um momento onde o mundo está passando de muita dor. Navios de cruzeiro sem poder atracar, com milhares de pessoas aí fora. Então é um tempo difícil, mas que precisamos ver a oportunidade que Deus está dando em tudo isso, né? Precisamos procurar entender o que Deus quer ensinar com tudo isso para nós, né? Eu estava lendo sobre a história dos cristãos na época de pandemias, de pestes e tudo mais, e eu vi a história de um homem que trabalhou bastante numa época de peste, por nome de Roque. Em 1295 aproximadamente, ele sai da França em direção a Roma, apenas com 20 anos de idade. Ele foi orando durante todo esse trajeto, todo esse caminho, e quando chega na Itália, vê que o país estava devastado por uma peste. E ele, um homem religioso, um homem que acreditava e tinha fé em Deus, começou logo, ao chegar lá, trabalhar e ajudar os doentes. Só que um tempo depois ele contraiu a doença também. E por não ser conhecido lá, não ter familiares nenhum, ele se arrasta até a floresta para morrer longe dos outros, para não contaminar. E é interessante que a história fala que um cachorro ia diariamente até ele, levava comida na boca para ele e lambia as suas feridas. E que depois de um tempo, esse homem chamado Roque foi curado. E ele voltou a cuidar novamente das pessoas doentes. Esse homem, a história dele é bem conhecida, que é São Roque, né, que é o protetor dos animais. O mundo todo conhece a história desse homem. E eu fico lembrando em 2 Reis 17, né, quando Elias foi alimentado pelos corvos, né, como Deus cuidou dele. Deus cuida, Deus supre, Deus provê, Deus protege as nossas vidas, nossas famílias, o tempo todo. Ele protege, Deus tem cuidado. Tem cuidado da gente, e a gente sabe muito bem disso. Eu lembro como Deus cuidou de mim e tem cuidado, né?
em mais ou menos 2003, 2004, eu lembro com bastante assim tristeza na época, mas hoje com alegria, quando minha esposa ficou muito doente em 2003. E ela começou a sentir fortes dores no corpo todo. Fomos em vários médicos lá em São Paulo, né? E não descobriu o que ela tinha. Foi se passando semanas, meses, de repente passou 1 ano, 2 anos e não descobriu que doença minha esposa tinha. E isso foi ficando cada vez pior, foi piorando. Em muitos pontos que a gente poderia estar focados, a gente nem tinha mais forças, até o ponto de depois de um tempo ela nem conseguir mais tomar banho sozinho. Alguém tinha que ajudar ela a fazer isso. E era uma situação bem sombria, escura, né? Sinceramente, eu não via naquele momento a luz, não tinha fé para ver a luz no final do túnel, né? Essa oportunidade que Deus estava dando. E quando foi em 2005, nós fomos ao Rio de Janeiro, ao conselho de um grande amigo nosso, que lá tinha um médico que cuidava de pessoas com doenças que ninguém sabia o que tinha. E nós fomos lá, no Rio de Janeiro, e depois de todos os exames e ele passar e a gente fazer, ele descobriu o que doença realmente ela tinha, né? Era uma doença desconhecida até então, no momento. Poucos médicos estudavam sobre isso. Ele próprio tinha estudado no Canadá sobre essas doenças. E aí então ele nos chamou para conversar e dizer, olha, provavelmente sua esposa não vai sobreviver. Tem pouco tempo de vida, que a doença dela está bem avançada, né? E aí eu, muito nervoso, perguntei que doença é essa. E aí ele me falou, olha, sua esposa tem lúpus. E eu nem sabia o que era isso, nem tinha noção. E depois que ele me sentou com a gente por uma meia hora, uns 40 minutos, explicando o que era, o que poderia ser, saímos de lá atordoados, sem noção, sem saber o que ia fazer, apenas com uma receita enorme, com um monte de remédios para comprar. E isso também era uma luta, porque não tínhamos dinheiro na época para fazer isso, já tínhamos gastado muito dinheiro. E aí quando foi em 2006, finalzinho de 2006, a gente, vários retornos nele, né, no Rio de Janeiro, São Paulo, Rio de Janeiro, ele nos chamou de novo para conversar o que a gente estava fazendo, que ela precisava sair do ambiente que a gente estava para poder descansar sua mente, né, ter um descanso físico para a doença poder melhorar. E falou para a gente se retirar o mais longe que puder do que a gente estava fazendo. Na época a gente estava trabalhando com a igreja e estávamos passando por diversos problemas também na igreja na época. E aí então nós combinamos e fomos para o interior do Maranhão, do interior, né? Nem energia elétrica tinha. E a gente foi conviver com as vacas lá, as galinhas, né? os porcos, os animais, e ficamos lá 1 mês. E realmente foi um tempo renovador para a gente ter ficado lá. Então, quando nós voltamos para São Paulo, voltamos mais dispostos, com saúde. A saúde já estava melhor, ainda tendo que tomar remédios. E em 2009, a gente já recuperados, estávamos arrumando as malas para vir para Salvador como missionário. Isso eu falo hoje com muita alegria, como Deus cuidou de nós, né? A adversidade não é o fim, ela é o meio como Deus trabalha em nós, né? Deus nos dá o tempo todo a oportunidade da gente crescer e servir, e muitas vezes essa oportunidade vem por meio da adversidade, dos problemas que a gente passa. Aqui no Lucas 21, versículo 13, é um versículo que eu quero ler com vocês, que diz: será para vocês uma oportunidade de dar testemunho. Então Jesus, depois que falou do que eles iriam passar, a forma das coisas que iriam acontecer, ele falou, vejo isso como uma forma de vocês dar testemunho. Então Deus nos dá a oportunidade para sermos suas testemunhas, né? Para a gente poder, logo que passar pela adversidade, ir falar de Deus, né? Ir com fé, testemunhar de Deus. Então o sofrimento pode ser uma oportunidade para a gente avançar o reino de Deus com mais experiência,
com mais maturidade, não aquela coisa da gente envelhecer, mas não amadurecer, né? Envelhecer e com amadurecimento vem através também de sofrimento e adversidade em nossa vida. Olha o versículo 18 do capítulo 21, quando Jesus fala, capítulo 21 de Lucas, versículo 18: contudo, nenhum fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá. Jesus estava falando que eles iam passar, eles precisavam ser testemunhas, aproveitar essa oportunidade. Ele fala: e fiquem tranquilos, que nenhum fio de cabelo de vocês vai se perder. Deus cuida da gente, Deus cuida de você, até mesmo dos nossos cabelos, Deus cuida. É interessante a gente poder ver isso, que em Lucas 12, versículo 7, você pode ler depois, né? Deus fala que tem todos os nossos cabelos já estão contados, né? Daniel 3, 27, eu fiquei lembrando também que Daniel, quando foi jogado na fornalha com seus amigos, a palavra de Deus diz que nem o cabelo dele foi queimado, nada. Deus cuida de nossas vidas. Então vamos ficar tranquilos que vamos chegar ao céu com nossos cabelos, né? Deus tem autoridade e poder para fazer isso conosco. Olha o versículo 19 também. No 19 fala, do 21, é perseverando que vocês obterão vida. Que escritura maravilhosa, né? Nossa fidelidade em perseverar em Jesus vai nos dar a oportunidade de obtermos vida nele. Olha outro versículo que eu quero ler com vocês ainda aí, versículo 27 e 28 do capítulo 21. Jesus fala: então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Quando começarem a acontecer estas coisas, levante-se e erga a cabeça, porque está próxima a redenção de vocês. Então, nossa perseverança, perseverar as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, nos ajuda a sermos mais servos, né? E quando Jesus falou essas coisas, não é que essas coisas eram o fim, ele mesmo falou, né? Não é ainda o fim, mas isso serve somente para reforçar que Jesus profetizou, que é o caminho, está no caminho de Jesus voltar, da redenção, né? Ele falou: é necessário que essas coisas aconteçam, pestes já aconteceram, terremotos aconteçam. Deus quer ver com isso se a gente tem fé nele através da calamidade. E Deus se agrada de quem tem fé. Em Hebreus 11, 6, ele fala exatamente isso, né? Que eles se agrada de quem tem fé. Então um vírus tão pequeno e invisível apenas tem mostrado o quanto Deus é soberano e o quanto nós somos frágeis e fracos diante de um Deus tão grande. Então Deus nos chama para a gente erguer nossas cabeças, que Ele vem com grande poder e glória, e essa é uma oportunidade da gente estar vendo a luz através da adversidade e do problema que a gente está passando. Eu quero muito agradecer ao Caio, o meu filho, que todo esse período que a gente passou com a Ali doente, ele foi um companheiro, entendeu tudo, ajudou muito a gente. Eu quero te dizer que você é muito amado por nós e pra gente você é muito especial. E que Deus continue aí com você em Brasília, que você possa agora continuar pregando aí para nós. Um beijo, te amo. Obrigado, meu pai, pelo que você falou. Tô com muita saudade, amo muito vocês também. Olá, bom dia, irmãos e irmãs de Brasília, de Salvador. Que alegria poder falar com vocês essa manhã. Vamos continuar aqui nosso estudo sobre Lucas 21 e sobre esse tema que a gente está trazendo de enxergar oportunidades na escuridão, né? Pegando a história que meu pai contou da nossa família, do meu ponto de vista, eu era simplesmente uma criança naquela época. Eu tinha ali por volta de 7, 8 anos mais ou menos, quando de repente chegou aquela notícia: sua mãe vai morrer até o fim do ano. Esse é o último Natal dela. E quando chegou essa notícia, meu mundo assim caiu de todas as formas. Assim. Eu acho que uma criança
tem toda a segurança da vida nos pais. E quando de repente a vida dos pais está ameaçada, isso tira todo o chão ali. E para mim foi muito difícil olhar para minha mãe e achar que ela vai morrer naquele ano, que ela vai morrer naquele mês. Eu lembro de dormir chorando várias vezes porque eu não sabia se eu ia acordar e minha mãe ia estar viva no dia seguinte. Então foi uma fase muito difícil da nossa vida. Eu lembro que muita coisa mudou. Durou 10 anos esse período todo. Hoje, graças a Deus, o lúpus já está estacionado, já foi controlado. Minha mãe está muito melhor de saúde, graças a Deus. Mas durante esses 10 anos, realmente parecia que era o fim do mundo, né? Como essa escritura aqui está falando, né, os discípulos estavam perguntando, pô, isso aqui é o fim do mundo? Isso aqui é o fim do mundo? Jesus, não, isso aqui não é. Mas quando a gente está naquela situação, parece. E para mim, para o meu pai, para minha família, parecia, esses 10 anos parecia sim ser o fim do mundo. Eu lembro da minha mãe, ela mudou muita coisa, né? Ela pesava, por exemplo, 60 quilos e por conta dos remédios, da cortisona, do corticoide, ela chegou a pesar 130, assim, em poucos meses. Minha mãe, que era super ativa, brincava comigo, fazia várias coisas, do nada ela estava de cama. Eu lembro uma vez que ela estava com depressão, né? E ela estava ali chorando a Deus para que Deus a levasse, porque ela não estava simplesmente aguentando de tanta dor que ela estava sentindo. Eu lembro de chegar da escola nesse dia e ver ela pedindo para morrer, basicamente. Eu lembro de jogar minha mochila no chão, e eu corri para ela e eu comecei a abraçar ela. Eu falei, Deus não ouve, Deus não ouve. E eu gritava, porque eu achava que eu falando mais alto, Deus ia me ouvir primeiro, sabe? Foi uma fase de crise financeira tremenda. A gente teve tudo que entrava, era para pagar remédio, pagar médico. E graças a Deus a gente não passou necessidade de fome, mas foi assim, graças a Deus mesmo, assim, né? Os nossos irmãos, a família que a gente vive, que a gente tem. Então foi de fato um momento difícil. Mas eu queria ler com vocês lá no versículo 13, como meu pai leu, mas ler também o 14 e o 15 de Lucas 21, que fala o seguinte: será para vocês uma oportunidade de dar testemunho, mas convença-se de uma vez de que não devem preocupar-se com o que dirão para se defender. Pois eu lhes darei palavras e sabedoria, a que nenhum dos seus adversários será capaz de resistir ou contradizer. E para mim essa escritura é muito interessante, porque além de ser uma oportunidade, como meu pai falou, mas tudo que a gente vai passar nessas fases difíceis é também a gente vai ser capacitado por Deus para passar por essas fases difíceis. Quando a gente se encontra numa sala escura, onde parece que não tem muita esperança, a gente precisa de uma coisa para nos ajudar a enxergar. E essa coisa é uma lâmpada. Precisamos de uma lâmpada ali, né, para que dela venha a luz. E muitas vezes quando a gente dá um blackout assim, achar a lâmpada já é difícil. Geralmente a gente deixa as lâmpadas reservas guardadas no fim do armário, então tem que achar, pegar, e aí tem que depois pegar uma escada porque é alto, subir na escada, rosquear, e às vezes nem sempre é tão fácil rosquear, até conseguir colocar uma lâmpada ali para ajudar a gente a enxergar oportunidades. E Deus está falando nessa escritura, Ele fala, olha, entenda de uma vez, sou eu quem vai capacitar você. Tem essa frase famosa que fala que Deus, Ele não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. É uma frase que eu sei que tem muitas nuances ali, mas quando eu olho na Bíblia, de fato, muitos homens e mulheres da Bíblia não tinham capacidade nenhuma para liderar ou para guerrear, mas Deus os capacitava mesmo assim. Eu lembro dos meus pais, quando eles começaram a servir a igreja. Meu pai, ele veio do Maranhão, cresceu lá no Nordeste, graças a Deus teve uma educação, mas tinha algumas falhas ali na educação dele, especialmente gramatical, do português. E eu lembro quando ele começou a pregar, tinha uma irmã que ia lá em casa ajudar meu pai na gramática e ensinar ele, através da Bíblia, a ler e escrever melhor, assim. Ou seja, meu pai não era talvez o cara mais capacitado, mas ele era um cara com muito coração. E se tem uma coisa que esse momento escuro da minha família, assim, ensinou pra gente, é que pra gente pegar a lâmpada a gente precisa de esforço. E para mim esse esforço significa uma coisa: servidão.
Meus pais sempre me ensinaram a servir o tempo inteiro. Eu lembro, nos momentos mais difíceis, meu pai estava sempre servindo. Eles estavam liderando a igreja de Osasco, ajudando a liderar a igreja lá de São Paulo também como um todo. Eles organizavam retiro de jovens, retiro de solteiros, aquelas conferências lá na fita, aquelas conferências nacionais, né, que aconteceu lá em Osasco. Meu pai estava organizando. Acima de tudo, meu pai sempre recebia a gente em casa, ou sempre estava disposto a ir à casa das pessoas, para se conectar profundamente no Evangelho com os irmãos. Isso me impactou muito. Para mim, a servidão é uma coisa tremenda para se fazer em momentos difíceis. Porque o que a gente faz nos momentos mais difíceis da nossa vida, de fato impacta. Impacta a nossa família, impacta nossos filhos, nossos pais, impacta nossos amigos, impacta todo mundo ao redor. Porque no momento onde está todo mundo fora da zona de conforto, se a gente acha força em Deus para amar, para ter misericórdia, para zelar pela outra pessoa, isso gera um impacto enorme na vida dos outros. E meus pais impactaram a minha vida quando eles não deixaram de sonhar o sonho de Deus, mesmo passando por todas as dificuldades que eles estavam passando. E eu acho que nessa fase difícil a gente ouve muitas notícias ruins. Mas eu queria compartilhar para vocês aqui algumas notícias boas, porque eu vejo sim Deus capacitando inúmeros irmãos daqui de Brasília, de Salvador, ao redor do mundo. Por exemplo, pensando na nossa família de igreja mundial, a igreja de Singapura, ela foi homenageada pelo governo por ajudar no combate ao coronavírus. O Hope, na Indonésia e nas Filipinas, ajudou muito com enfermeiros e voluntários para ajudar no combate à doença. Eu tenho uma irmã na Itália que ela começou a fazer lives e fazer stories no Instagram, brincando com os filhos dela, e ela ficou super famosa nas redes sociais, porque muitos pais estavam loucos e não sabiam o que fazer com seus filhos dentro de casa. E Deus usou a família dela e ela para trazer ali uma esperança. Na última semana, saiu um dado no Disciples Today falando que nesse último mês e meio, desde que a crise começou, mais de 300 pessoas no mundo todo foram batizadas dentro do nosso movimento. Isso é maravilhoso. Mas para além do que está acontecendo lá fora, eu vejo irmãos aqui também sendo capacitados para fazer tantas coisas legais. Tem irmãos entregando gás a preço justo, mesmo na crise. Tem irmãos fazendo marmita e entregando marmita para outras pessoas. E eu pessoalmente tenho beneficiado disso, tem sido muito bom. Tinha irmãos com viagens marcadas e não foram para a viagem, ao invés de ficar em casa totalmente magoado, ficou ali tendo um retiro espiritual com Deus, marcando tempo com pessoas e renovando a sua fé, encorajando outros irmãos a fazer o mesmo. Tem irmãos que estão trabalhando como Uber, e eu entendo que é uma necessidade, mas que têm visto isso como uma oportunidade também de trazer esperança e alegria para o dia daquela pessoa que está ali pegando a carona naquele momento. Tem pessoas também que eu tenho visto sair de suas casas para servir seus pais, para que eles não vão ao mercado ou façam alguma coisa que os coloque em risco. Tem tantas coisas que Deus tem feito, tantas pessoas estão sendo capacitadas e tanta luz está brilhando nesse momento. E a gente precisa espalhar essa boa notícia, a gente precisa entender que a servidão, né, de pegar ter essa ação, de pegar essa lâmpada, procurar, conectar ali, isso faz toda a diferença em momentos difíceis. A gente não tem noção aonde isso pode chegar. E outra coisa que acontece nesses momentos, quando a gente finalmente consegue colocar aquela lâmpada ali e sai luz, a gente não pode esquecer que ela ilumina não só aquele ambiente que a gente está, mas ela também ilumina a nós mesmos. Ou seja, em momentos difíceis, nosso coração é revelado. O melhor e o pior de nós é revelado nesses momentos. Continuando aqui na escritura de Lucas 21, versículo 34 a 36, fala o seguinte: tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, bebedeiras e ansiedades da vida. E aquele dia venha sobre vocês inesperadamente, porque ele virá sobre todos os que vivem na face da terra. Estejam sempre atentos e orem
para que vocês possam escapar de tudo que está para acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. Para mim essa escritura é muito boa, porque, cara, ela fala, olha, mesmo que agora não seja o tempo, ele vai vir. E esse tempo, quando ele chegar, é bom você estar preparado. É bom você estar orando. Não se entregue ao pecado, não se entregue às ansiedades da vida. Venha para mim, venha para Deus, é o que Deus está falando aqui nesse momento. Para que a gente possa ter o privilégio de estar diante de Jesus no último dia. Isso é incrível e me encoraja tanto. Nessa quarentena eu tenho vivido coisas difíceis, né? E o melhor e o pior de mim tem sido revelado. Eu tenho servido, eu tenho ajudado a igreja, eu tenho feito esses cultos e outras coisas assim, lives. Por outro lado, tem sido um momento tão difícil de isolamento. Eu sou uma pessoa que não fui feita para ficar isolado. Eu gosto de estar com pessoas, eu gosto de abraçar, eu gosto de ver o olho no olho, de estar em contato, de passar tempo de qualidade. E estar isolado, cara, tem me acabado. Eu tenho dormido mal muitas noites. Às vezes eu sinto sentimentos depressivos batendo na minha porta, querendo entrar, às vezes até arrombar. E eu tenho tentado manter a minha sanidade mental e espiritual, feito exercícios de meditação, de disciplinas espirituais de oração. Tenho tentado também ler livros, cuidar de mim mesmo, começar a correr também de vez em quando. Ou seja, eu estou tentando. Mas o que esse momento difícil geralmente faz? Ele revela o nosso coração. E isso num casamento, isso na criação de filhos, isso numa família é ainda mais difícil. Mas eu sinto Deus me perguntando, Caio, o que você quer aprender depois dessa crise? O que você quer lembrar depois dessa crise? Você quer lembrar dos filmes que você viu no Netflix, dos livros que você leu, as coisas que você jogou, os jogos que você jogou? Ou você quer aprender algo espiritual? E eu quero te fazer essa pergunta. O que você vai tirar dessa crise? Porque as crises passam, mas os ensinamentos, eles ficam. Quais são os ensinamentos que você está tendo? No meu caso pessoal, eu tenho pensado o quanto eu dependo mais das pessoas do que eu dependo de Deus. Eu tenho pensado também, né, o quanto que o meu descanso em Deus está sendo efetivo. Eu tenho conseguido descansar em Deus. E eu tenho certeza que você deve estar aprendendo muitas coisas. Agora, se essa crise passa e a gente não aprender, a gente perdeu uma oportunidade de amadurecer na nossa fé. E isso é um perigo. Não tem nada mais especial na vida de um cristão do que se conhecer à luz de Cristo e amadurecer com Deus. Cristo morreu, entregou seu sangue por nós para que a gente pudesse ter o Espírito de Deus dentro de nós e juntos a gente pudesse crescer com Deus, pudesse ali amadurecer com Ele. Nos momentos difíceis são os momentos onde isso mais é trabalhado e é onde a gente pode dizer, olhar para a cruz e olhar para Deus e falar, Deus, obrigado. Eu valorizo o que o Senhor fez por mim, eu valorizo o que o Senhor está fazendo por mim e eu quero aprender com o Senhor. Sem sombra de dúvida, a minha família não seria a mesma se não fosse o lúpus e a doença da minha mãe. E mesmo com todos os desafios, a gente é muito grato por esse momento escuro que passamos. E nesse momento de coronavírus, de crise financeira, de muitas coisas incertas, eu quero te encorajar a olhar para a cruz. Nesse momento a gente vai ter a ceia. Eu e a minha irmã, a gente fez um projeto, minha irmãzinha Gabi, a gente fez um projeto juntos. E essa música não é uma música profissional, que nem a gente tem tido nos últimos cultos, mas foi feita de coração para Deus e para servir a igreja, onde ela cantou e eu editei. Mas eu queria muito te encorajar a você olhar durante essa música, prestar atenção na letra, prestar atenção naquilo que Deus tem falado ao seu coração durante essa fase. E tome decisões profundas com Cristo, de mudar, se arrepender, de crescer. Muito obrigado.
Preciso do teu olhar, ouvir as batidas do teu coração e me esconder nos teus braços, ó Pai. Toda minha alma deseja te junto com os anjos cantarei, és santo, exaltado, aleluia, aleluia, Muito obrigada, irmãos, pela mensagem. Realmente é importante enxergar, né, a luz de Deus, o agir de Deus, mesmo nesses momentos de escuridão, nesses momentos difíceis. E esses são os momentos que a gente está passando agora, né? E nisso eu queria encorajar você a pensar em situações práticas que você possa fazer e tomar decisões com Deus para a sua vida. Eu, pessoalmente, estava vivendo numa loucura de uma rotina que, de fato, não estava me fazendo bem, né? Eu teria agora 15 dias para tirar de férias e por conta da quarentena eu acabei não podendo viajar para Bahia e eu fiquei em casa. E os 2 primeiros dias foram dias de desligar total, de me livrar daquele cansaço que eu estava sentindo, cansaço físico, cansaço mental. E logo após eu pude perceber o quanto que eu poderia aproveitar esses momentos com Deus, com os meus irmãos, de poder estar conectado, né? Coisas que por conta da rotina eu não estava conseguindo fazer. Então meio que eu fiz um retiro espiritual, né? Eu não estava podendo sair, eu tinha que ficar em casa mesmo. E o meio de ligação que a gente tem são as redes sociais, são as conexões, né, por vídeo chamada que a gente pode ter. Então eu tive muitos momentos assim, momentos de conexão mesmo com Deus, de conexão com os meus amigos de longe, com os meus amigos de perto, mas que nesse momento estão longe também, onde eu pude refletir muito sobre a minha vida com Deus, onde eu pude refletir muito sobre toda essa caminhada, sobre essa estrada. E eu nunca diria que uma quarentena pudesse me ajudar tanto. De fato, né, eu consegui utilizar esse tempo muito bem, né, onde eu pude fazer meus tempos com Deus sem limites, pude estar com pessoas, pude ler alguns livros que eu não estava conseguindo ler, pude estudar mais profundamente a palavra de Deus. Então aproveite o seu tempo, aproveite para estar com as pessoas, aproveite para estar com Deus, aproveite para se renovar espiritualmente, né? Um retiro espiritual, pessoal com Deus. E viva, né? Viva esse amor de Deus, viva as amizades, viva a conexão que a gente pode ter, graças a Deus, por conta da tecnologia. E para finalizar, quero trazer alguns avisos. Irmãos de Salvador, nós temos feito algumas lives pelo Facebook, então sintam-se à vontade para estar conosco, para participar conosco. E você que deseja também fazer alguma live, querer trazer alguma coisa que você tenha aprendido com Deus para nos encorajar, procure o Caio, ele que está responsável, né, pela agenda dessas lives. Então procure ele vai ajudar você no que for preciso para que você consiga fazer essa live e compartilhar conosco. Nós temos também o nosso grupo dos JUS,
Então você que tem 13 anos acima, nós temos feito algumas programações na semana, onde a gente pode ver filmes, a gente pode jogar alguns jogos, a gente faz devocionais, fazemos também bate-papos, orações. Estamos conectados também com o grupo lá de Goiânia, né? Temos muitos irmãos que estão conectados com a gente, e isso tem feito a gente crescer muito em amizade, né? Por exemplo, eu tenho crescido muito em amizade com a irmã Thaísa, que é uma irmã muito querida lá de Goiânia. Então, esteja conosco, vai ser muito legal todas essas programações. Então, muito obrigada pela presença de vocês aqui conosco. Irmão de Salvador, muito obrigada pela companhia de vocês, pela parceria no Evangelho. Nós amamos muito vocês. Irmãos de Brasília, até domingo que vem, nesse mesmo horário, nesse mesmo local. Todos tenham um ótimo domingo e um ótimo início de semana, e que toda honra e toda glória seja dada a Deus. Até mais. A luz reluz em tudo que há, mas só os olhos do coração a podem contemplar. Jesus traduz o que é amar. Graças aos sons da cruz eu posso enxergar